Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, bem-vindos a quem está no online. Estamos começando mais uma reflexão do Evangelho, desta vez nesse modo híbrido, uma parte aqui presencial, outra parte online. Será um novo processo para todo mundo, muito gostoso. Agradeço a presença de todos. Então a gente vai aqui refletir sobre o Evangelho. E eu gosto de falar aquelas 4 palavrinhas. A gente vai conhecer, meditar, sentir e vivenciar o Evangelho. Por isso que é sempre gostoso estar aqui presente com todos, online. Bom dia. Então, meu objetivo hoje é a gente falar sobre o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Então, vamos começar com uma pequena oração, fazer uma respiração bem profunda, para a gente ir acalmando o nosso coração, serenando a nossa mente e deixar ser envolvido por esse carinho, por esse amor que a espiritualidade tem por nós. Sintam a presença dos nossos mentores, dos bons espíritos que nos acompanham. Sintam a presença do Mestre Jesus nos envolvendo como um manto macio, aconchegante, e que eles transmitem para nós todas as bênçãos, toda a paz, toda a força, toda a fé. Sintam essa energia gostosa. E assim, juntos, nessa corrente de amor, vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos para refletirmos sobre os ensinamentos que o nosso querido Mestre nos trouxe. O Mestre, nosso guia e modelo, que veio nos ensinar o que é amar. Gratidão, Mestre querido. Que possamos, dentro da nossa possibilidade, da capacidade de cada um, conseguir colocar em prática os seus ensinamentos e aquilo que iremos refletir nessa manhã. Que assim seja. Viva Jesus. Bom, é um modo novo. Eu não tenho meu notebook e eu gosto muito de livros. Quem me conhece sabe que eu leio bastante. E eu preferi usar esse modo de fazer a reflexão tendo o livro aqui para me apoiar. Que ele vai trazer todo o meu conteúdo. Ele tem aqui minha sequência. Então eu gostaria de começar falando exatamente, a gente vai falar sobre esse capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. E o meu objetivo é falar sobre o amor. Essa é a grande proposta dessa manhã. Porque o amor é uma palavrinha pequenininha, de 4 letras, mas ela tem muito significado. A minha proposta é fazer todos nós refletirmos, será que eu sei o verdadeiro sentido da palavra amor? Será que eu compreendo? E por que é importante? Porque essa palavrinha de 4 letras é uma palavra que tem muito significado. A própria espiritualidade nos ensina nos livros, no Evangelho, no próprio Livro dos Espíritos e em muitas outras obras que a nossa língua, o nosso vocabulário, ele é muito fraco, ele é muito pobre e às vezes utilizam a mesma palavra para muitas situações. O amor é uma delas. E quando a gente pensa no amor, o que naturalmente acontece? A gente sente aquela sensação agradável que a gente tem por familiares, por amigos, por pessoas que convivem com a gente na sociedade, até porque não, por animais, por plantas, essa planta, esse jardim maravilhoso que tem na casa aqui, ele sente o nosso amor e ele vibra amor também pra gente. Por animais e por objetos. Então o amor é isso, é essa sensação. Mas o meu objetivo hoje é falar do amor virtude, aquele amor incondicional, o amor que compreende, que respeita, o amor que perdoa, o amor que respeita. Esse é o objetivo. E quem nos ensinou esse amor? Quem veio nos trazer essa definição profunda de amor? Foi o nosso querido Mestre. Por isso que eu começo o Evangelho com um ensinamento que ele trouxe na ceia pascal.
lá na última ceia, em que essa passagem se encontra no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. E o mestre falou o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E a gente pode perguntar, mas por que ele falou esse novo mandamento lá no final? Porque toda a trajetória dele foi repleta de amor. Todos os exemplos, por isso que ele é nosso guia e modelo, ele era puro amor. Mas ele trouxe esse ensinamento exatamente para, na parte final, ele trazer esse sentido profundo da definição, para que ali os discípulos aprendessem que é muito importante amar um ao outro. E essa passagem está no livro Caminho, Verdade e Vida, livro de Emmanuel e Chico. E olha que Emmanuel nos traz: a recomendação que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Esse entendimento recíproco, esse amor fraternal, esse amor que respeita, que compreende, que se ampara, essa é a ideia do amor. E por que eu comecei com isso? Porque o Evangelho, esse capítulo também traz essa passagem do João lá no meio do capítulo do Evangelho, mas eu vou falar, toda a minha reflexão vai ser baseada nisso, que a gente aprenda a amar um ao outro, assim como Jesus nos amou. E do capítulo 11, eu escolhi para a gente refletir essa passagem, dar a César o que é de César. Porque, como já comentei, Jesus nos deu vários exemplos sobre amor. E aqui a gente vai entender um pouquinho como também era esse amor, como Jesus fazia, como ele agia em situações que também não eram fáceis. Ele foi muitas vezes testado, colocado em situações não tão simples de serem resolvidas e ele mostrava, ele nos ensinou o amor. Então eu vou ler a passagem, depois eu vou voltar e a gente vai refletir sobre alguns pontos. Dar a César o que é de César. Ao se retirarem, os fariseus combinaram entre si comprometer Jesus em suas palavras. Enviaram seus discípulos em companhia dos herodianos para lhe perguntar: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem discriminar a quem quer que seja. Diga-nos então, qual a sua opinião sobre esse assunto? Devemos ou não pagar o tributo a César? Entretanto, Jesus, conhecendo-lhes a malícia, disse: Hipócritas, por que querem me tentar? Mostrem-me a moeda exigida para o pagamento do tributo. Tendo eles mostrado a moeda, Jesus perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram. Então Jesus respondeu: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem a resposta, admiraram-se com ela e, deixando Jesus, se retiraram. Essa passagem está em Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22 e em Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Então vamos voltar um pouquinho para a gente entender, para refletir um pouquinho alguns ensinamentos que tem essa passagem. A primeira frase que eu trago para a gente refletir é essa: os fariseus combinaram entre si comprometer Jesus. Essa frase aqui nos deixa claro que os fariseus tinham um propósito, eles tinham uma intenção de colocar Jesus numa situação delicada. A gente pode falar que criaram uma pegadinha, criaram uma situação para colocar ele como bode expiatório, ou colocá-lo numa saia justa. A gente pode definir vários termos modernos que a gente tem hoje, mas era uma situação delicada. Por que eles criaram essa situação? Porque eles estavam incomodados com Jesus, incomodados com a verdade que ele estava trazendo, eles estavam incomodados com esse convite que ele estava fazendo sobre a reforma íntima. E eles estavam também incomodados com pagar o imposto. Então eles criaram essa situação, como eu disse, uma pegadinha, uma saia justa para Jesus, porque se Jesus respondesse que sim, ele ia criar um desgosto, ele ia criar eu diria, uma situação indelicada com os judeus. Se ele dissesse não, ele iria desagradar os romanos.
Então era uma situação delicada. E agora, responde sim ou não? O que ele deveria responder? Mas Jesus, conhecendo-lhes a malícia, disse: hipócritas, por que me tentar? Aqui vem esse ensinamento, esse amor de Jesus, essa capacidade profunda de discernimento, de entender, de olhar a situação e saber diferenciar o certo do errado, o bem do mal. Ele soube que aquilo ali era um objetivo, era uma situação para expor, era uma pegadinha. E o que ele faz? Ele entra em desavença? Não. Ele responde de maneira amorosa e conciliadora, dizendo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que ele quer dizer com isso? Dai a César o que é de César. Vamos cumprir com as nossas obrigações sem nos esquecer de Deus. Vamos cumprir com as nossas obrigações em relação à família, em relação à sociedade, mas vamos também cumprir as nossas obrigações espirituais em relação à caridade e o amor. Esse foi o convite dele. E essa resposta foi tão importante e tão serena que todos foram embora. Ali eles se dissiparam. Então é um grande ensinamento desse amor, dessa capacidade de resposta conciliadora e amorosa. Mas é claro, minha ideia é, vamos trazer para o dia a dia, vamos trazer para hoje. Esse é o nosso objetivo da reflexão, né, Ricardo? Trazer para o dia a dia. O que a gente enxerga nessa situação? A gente tem um algoz e a gente tem uma vítima. Em quantas situações do nosso dia a dia a gente passa por isso? Vítima ou algoz? Que a gente passa no nosso dia a dia. E aqui, me permita, Ricardo, eu vou utilizar o exemplo que o Ricardo trouxe semana passada. Semana passada você trouxe um exemplo, imaginando que a gente está no ambiente de trabalho e tem uma pessoa que você não simpatiza, que te incomoda, e você descobre que essa pessoa vai ser promovida. O Ricardo trouxe a ideia do perdão da semana passada. Mas vamos imaginar que você agora quer ser o algoz, você fica incomodado, aquela pessoa te incomoda, e você, incomodado, resolve criar uma situação embaraçosa, colocar aquela pessoa numa situação de saia justa, porque você quer expor aquela pessoa. Isso pode acontecer, a gente vive no nosso dia a dia, isso às vezes dá essa vontade, porque não, somos imperfeitos, aquilo incomoda, a gente quer geralmente se livrar do incômodo. Qual que é o convite que esse capítulo está trazendo? Essa passagem está trazendo. Se eu fizer isso, se eu criar essa situação, é uma decisão infeliz da minha parte. E essa decisão infeliz, ela está indo contra o quê? A essa mensagem: amai-os uns aos outros como Jesus nos amou. Então, o convite é, se isso me der vontade, que eu pare, lembre dessa passagem e identifique que se eu fizer, é na verdade o meu orgulho e o meu egoísmo que estão falando mais alto. Então, que eu reflita e tente acalmar, que eu respire fundo e eu pense novamente e falo assim: não é isso que eu quero fazer, e eu deixo de criar uma situação em que eu sou o algoz. E se for ao contrário? E se tiver uma situação em que eu sou vítima? Que também pode acontecer, com certeza pode acontecer. É o mesmo convite, que eu tenha esse discernimento que Jesus teve nessa passagem. O discernimento do quê? De não entrar em conflito, de não retribuir o mal com o mal, como a gente viu. Por isso que o capítulo 11 e o 12 eles estão próximos. A gente não combinou, mas estão super próximos. O 11 e o 12 é por isso. Porque para não retribuir. Para que eu faça o quê? Para que eu tenha, que eu me esforce para ter uma resposta amorosa e conciliadora. Assim como Jesus fez nessa passagem: dar a César o que é de César. André, deixa eu só fazer uma... Claro. Ouvindo você falar sobre isso, né? A gente se coloca no lugar, assim, como você trouxe, né, da dificuldade que as pessoas têm, às vezes, de aceitar uma crítica, né? Ou facilmente julgar e fazer uma crítica. Jesus poderia se colocar no lugar de vítima. Sim, nessa situação. Poderia, né? Porque o grande intento daqueles fariseus era realmente prender Jesus, era tirar Jesus de cena, né? E Jesus foi firme, amorosamente firme. O que
acontece? Muitas vezes a gente quer fazer, vamos impor, isso é uma verdade que eu preciso colocar para a pessoa, isso eu preciso falar para a pessoa porque ela precisa ouvir o que eu tenho para dizer, só que carregado de um sentimento adoecido. Jesus não, Jesus usou a inteligência e foi amorosamente firme. Jesus, como um ser amoroso, né, com a sua perfeição, né, a inteligência e a moral caminhando juntas, então ele trouxe um exemplo para mostrar para eles, e não o destradou. Quando ele falou hipócritas, ele estava dizendo, olha, vocês estão cometendo uma hipocrisia, porque vocês estão fazendo isso. Ou seja, a gente talvez usaria hipócritas, né, de uma maneira ofensiva, mais ofensiva, né? sim. Mas ele foi amorosamente firme, né? Ele trouxe aquela situação para fazê-los refletir sobre o que eles precisavam fazer. E não se molestou no sentido de dizer assim, está vendo? Vocês queriam me pegar e olha, eu peguei vocês, né? E não foi isso, né? Então esse exemplo é que a gente pode trazer também. Isso, né? É isso mesmo. E esse exemplo vai estar aqui nessa história do Chico. Eu sempre como Chico, olha aqui minha fonte de informação. Chico passou por uma situação em que ele foi colocado como vítima. Essa situação aconteceu quando o sobrinho dele, chamado Amaury Xavier, num dia que ele falou que ele teve uma crise de consciência e ele resolveu desabafar para o jornal Diário de Minas. Esse sobrinho chegou ao jornal dizendo: aquilo que tenho escrito foi criado pela minha própria imaginação, sem interferência do outro mundo ou de qualquer outro fenômeno miraculoso. Assim como o tio Chico, tenho enorme facilidade para fazer versos imitando qualquer estilo de grandes autores. Como ele, descobri isso muito cedo. Olha a declaração dele, colocando Chico numa situação delicadíssima. O que o Chico fez, né? Aliás, essa situação foi tão delicada e foi tão importante que foi destacado no jornal O Globo como manchete: desmascarado Chico Xavier pelo sobrinho auxiliar. Não é uma saia justa? Não é uma situação extremamente delicada que Chico foi colocado? Como o Chico reagiu? Aqui está dizendo que o Chico ficou extremamente magoado. Ele ficou triste. Claro que ele ficou triste. Ele é um ser humano, tem sentimento. Ele também teve o sentimento. Ele ficou extremamente magoado. Mas aí vem a resposta amorosa e caridosa. Olha a primeira coisa que ele responde: não recebi a palavra dele como acusação nem desafio. Ele encontrou as palavras dentro dele para responder. Primeiro ele disse isso, quando ele foi entrevistado: não recebi como acusação. Ou seja, ele não entrou num debate, não quis acusar de volta. Ele não trabalhou não quis se defender, não quis ficar dando explicação. Às vezes a gente tem isso também, né? Se a gente acusa, coloca a gente numa situação, a gente quer começar a dar um monte de desculpa, começar a falar e começar a querer se explicar. Ele não vou acusar, eu tenho essa palavra. Ele falou: olha, eu perdoo o meu sobrinho, praticando exatamente o capítulo 11 que a gente falou, amar o inimigo ali, porque ali era uma situação de que não devolver o mal com o mal. Então ele perdoou e ele orou pelo sobrinho. E ele foi além, ele pediu para que o jornal escrevesse uma frase dele pedindo oração para ele, pedindo força para ele. Por que força? Porque ele também estava magoado com a situação, ele estava pedindo uma oração para ajudá-lo a seguir com a missão dele. Olha o que ele fala: se algo posso falar ou pedir nesta hora, rogo a todos os corações caridosos uma oração à Nossa Mãe Santíssima em meu favor, a fim de que eu possa, se for a vontade da Divina Previdência, continuar cumprindo honestamente o meu dever de médium espírita, sem julgar ou ferir quem quer que seja. Olha essa última frase: sem julgar ou ferir quem quer que seja. Essa é a frase amorosa, conciliadora. E ele pedindo uma oração para que ele continuasse. A gente sabe, lendo o resto da história, que o sobrinho do Chico, ele foi internado e veio a desencarnar. Isso deixou o Chico extremamente deprimido, a ponto dele conversar com Emmanuel e um dia pedir: Emmanuel, faz um favor para mim,
vai lá com a Maria, nossa Mãe Santíssima, pede uma frase para ela, pede uma ajuda, traz uma fala para mim, para me ajudar, para me fortalecer. E aí ele trouxe. Tenho certeza que todo mundo conhece a famosa frase: isso também passa. Foi nessa situação. O que eu quero trazer? Nessa situação de vítima, a gente vai com certeza se sentir magoado, a gente vai sentir a dor da situação, mas é para respirar fundo. Não significa que eu tenho que negar que eu estou sentindo magoado, tristeza ou depressão. Vamos fazer uma oração, vamos lembrar dessa frase, isso também passa, para que a gente ganhe essa força para passar por esse período. O principal, o convite é: se eu amo, se eu quero desenvolver o amor ao próximo como Jesus amou, o principal é não devolver o mal com o mal, não querer entrar em discussão, não querer entrar nesse processo aí que vai trazer só desequilíbrio. Esse é o convite. André, só aproveitando que você trouxe, né, o exemplo do Chico, que eu acho que é uma referência para a gente, com certeza, bem próxima, né? Eu me lembrei também da irmã dele, né, se eu não me engano, a Carmozina, né, que pede para ele sair de casa, né? Sim. Estava atrapalhando, né, todo aquele movimento das pessoas indo lá, né? É uma das cenas assim que mais me marca, né? Porque ele não guarda, né? Ele entende aquele pedido, né? E a gente muitas vezes vive situações assim dentro de casa, com a família, né? Ah, meu irmão não entende, né? Eu estou fazendo o meu melhor, ainda tenho que ouvir isso, né? E ele se retira, né? Com toda a compreensão, com todo o respeito. É isso. Porque isso é amor. Isso é o amor, exato. É compreender, é entender que, né, ela está fazendo um pedido, pensando na família, né? Não consegue ainda, né, entender o trabalho dele. Então, acho que assim, ele realmente é uma referência, né, super importante para a gente, né, trazer para o nosso dia a dia, porque os conflitos na família também existem, né? Com certeza. O homem não deixou de viver isso, né? Com certeza. Ele é um grande exemplo, por isso que eu sempre trago histórias do Chico. Acho importante a gente lembrar. Ele nos incentiva, ele é um exemplo de amor e humildade. A resposta de Jesus, né, é de uma simplicidade, né, dai a César, porque César é Deus. E pronto. Tem que, como você falou, se justificar, né? Mas eu estou aqui, né, tentando, né? É simples, porque a verdade é simples. Isso. A gente que complica. Tá bom. Algum comentário? Sim, a Nájila, vários bons dias. A Nájila comenta: o seu trabalho é a revelação de você mesmo. Servir é a nossa melhor oportunidade. Quando você age em favor de alguém, você está induzindo outros a agir em seu benefício. Nunca se canse de auxiliar para o bem. Desculpe sempre, porque todos temos algum dia em que necessitamos de perdão. Depois de grande esforço para solucionar esse ou aquele problema, não se agaste se outro problema aparece, requisitando-lhe novo esforço, porque Deus renovará suas forças para recomeçar. Muito lindo, Nájila, é isso. Esse é o nosso processo de aprendizado, é um longo processo. Essa é a parte toda linda. Bom, a gente está falando sobre amor. Por que é importante falar sobre amor? Porque ele é um sentimento que precisa ser aprimorado. E o Evangelho, esse capítulo 11, traz aqui a lei do amor, Lázaro, nos traz algumas definições que eu acho extremamente importante a gente conversar. Ele fala: o amor resume de forma completa toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento mais elevado e sublime que existe. É um sentimento. E o que é bonito que o Lázaro nos trouxe, dentro de tudo que a gente fala que é processo, que esse sentimento também é um processo. Como que é esse processo? Olha o que ele nos fala, que é extremamente interessante a gente refletir a respeito. Nas primeiras encarnações, o homem possui instintos. À medida que avança e aumenta o convívio com outros homens, possui sensações. E quando se encontra mais instruído e purificado, adquire então sentimentos. O sentimento mais nobre e evoluído de todos é o amor. Então a gente segue esse processo. Primeiro, instinto, sensação, para chegar no sentimento. É uma sequência. E eu gosto de falar sobre isso porque a gente navega entre instinto, sensação, sentimento. Pelo menos eu navego. Eu ainda navego entre os três.
Estou ali ainda aprendendo. Dependendo da situação, a gente consegue identificar. Tem situação que a gente não consegue identificar. Se é sentimento, se é sensação, falei, alguma coisa a gente tem que aprender. Mas vamos pensar um pouquinho, o que é um instinto? O instinto a gente sabe, né? Quando a gente se preocupa com a nossa preservação, com a nossa sobrevivência, é um instinto de proteção. Só que o instinto, eu estou pensando em quem? Somente em mim, na minha sobrevivência. Por isso que o instinto, a gente pode considerar que é a origem do orgulho e do egoísmo, porque quando eu penso só em mim. Vai chegar um momento que a gente já está cansado de pensar só na gente, por isso que começa a vir a sensação, essa fase da sensação, a sensação de que falta alguma coisa, a sensação de solidão, talvez uma sensação de medo. E o que é interessante da sensação é, a sensação nos faz ir atrás de uma busca. Eu vou buscar, eu preciso buscar alguma coisa. Quando a gente busca sensação, a gente tem dois tipos de busca. Uma busca por um lado material e um outro tipo de busca. Vou falar primeiro do lado material. A gente não busca a sensação de prazer? E a gente busca a sensação de prazer, o que é? Para ter aquele bem-estar. E a gente busca essa sensação com comida, bebida, com álcool, com bebida, com sexo, droga e consumo em excesso. A gente tem. Cada um tem essa característica, alguns mais, outros menos. Mas quando a gente quer buscar uma sensação de bem-estar, às vezes a gente tem essas válvulas de escape e vai atrás de um bem material. E o que eu quero trazer aqui? Quando isso acontece, o que a gente está fazendo? A ciência explica, a nossa serotonina, e a gente faz isso por causa da serotonina e da, esqueci o nome aqui, a dopamina. São todas usinas da vida, serotonina e a dopamina. Só que tem um detalhe importantíssimo. Essa sensação é super passageira. Passa rapidíssimo. E pior, logo depois vem a dor. Se eu beber demais, vai vir o quê? A ressaca. Se eu comer demais, vai vir uma indigestão. Então é uma sensação que eu busco, mas ela tem essa consequência. E qual que é a outra busca que eu posso realizar, gente? Existe uma outra, que a gente também busca. A sensação de ser amado. É uma outra busca. Só que a gente demora muito, e eu digo muito mesmo, por isso que Deus sabe, Jesus sabe, a gente demora muito para aprender que eu preciso amar para ser amado. Esse é o processo. A gente precisa amar. E como que eu vou amar se eu não tenho compaixão? Como que eu vou amar se eu não pratico a caridade? Porque caridade é amor em ação. E olha que interessante. Também, isso é dado científico. Quando eu pratico a caridade moral ou a caridade material, ou seja, quando eu levo o alimento, quando eu levo uma roupa, quando eu vou visitar alguém que está no hospital para levar uma palavra de conforto, um olhar, estar ali com o ouvido. Quando eu venho praticar a caridade que a gente tanto fala aqui na casa de Jesus, o que vai acontecer? Eu vou estar ativando a mesma dopamina, a mesma serotonina, com uma grande diferença. Ela é duradoura, ela dura mais. E a segunda grande diferença, ela não traz essa dor. Então esse é o processo da gente desenvolver esse sentimento do amor, o amor genuíno que vai nos trazer esse bem-estar. A gente passa por isso. E quando a gente pensa nesses três, o que me vem? Até comentei que a gente passa, né? Instinto, sensação, sentimento. Me vem a ideia do autoconhecimento. O quanto é importante a gente desenvolver o autoconhecimento. Porque às vezes eu não sei, eu estou com uma dor aqui no peito, uma sensação, uma angústia. Mas o que é essa angústia? Eu não sei. Não consigo definir. O autoconhecimento vai me ajudar. Eu estou sentindo raiva. Pelo menos já consegui dar um nome. Eu estou sentindo raiva. Vamos trabalhar um pouquinho mais o autoconhecimento. Aí você para, reflete um pouco. Na verdade, eu estou sentindo a tristeza. A raiva, ela estava encobrindo uma tristeza. Por que eu estou triste? Eu estou triste porque eu tive uma experiência, uma frustração. Opa, mas por que a frustração? Porque eu gerei uma expectativa que não aconteceu, gerou a frustração, que gerou a tristeza, que gerou a raiva. O autoconhecimento ajuda a gente a navegar em toda essa cadeia de acontecimentos. Então é importante a gente trabalhar, conhecer essas sensações, esses sentimentos e instintos que a gente tem. E outra ideia que ele me traz,
analisando, falando sobre isso, e como a gente está falando sobre o amor, o quanto é importante o auto-amor. O quanto é importante eu entender que é natural eu sentir raiva, que é natural eu sentir tristeza. Somos seres humanos. Por que eu falo isso? Porque não adianta eu estar numa situação, vamos pegar a situação do Chico, eu estar numa situação que eu estou magoado e eu falo assim, eu não posso sentir mágoa, eu não posso sentir raiva, eu não posso. Quanto mais eu falar eu não posso, mais eu vou sentir. E mais eu vou colocar cobrança em mim mesmo de que eu não posso sentir. Não é esse o processo. A mesma coisa é, eu vou ficar calma, eu tenho que ficar calma. Esse processo também coloca cobrança. Por isso é o amor. Se vier essa situação, eu falo, eu me amo. Eu amo o ser ainda imperfeito que eu sou. Eu amo o meu processo de aprendizado. Eu tenho, sim, situações, eu tenho limitações que eu quero desenvolver, estou trabalhando para desenvolver, mas eu tenho potencialidades. Nós fomos criados para o divino, eu tenho potencialidades de desenvolver cada vez mais esse amor. Então, se ame. Ame o seu processo de aprendizado. Ame essa característica. Tudo que a gente está falando aqui, sequência, é uma sequência. Então, a gente vai aos poucos. O convite do Evangelho é esse, não é, Ricardo? É a gente cada vez mais reduzir as nossas más tendências e realizar cada vez mais o bem. Acertar mais, errar cada vez menos, esse é o convite. Jesus disse, tem uma passagem que é o candidato intelectual, ele faz uma série de perguntas para Jesus sobre a boa nova. E uma das perguntas que ele faz é, quanto tempo vai demorar para trazer esse seu reino? E a resposta de Jesus é, o tempo que for necessário. Olha como Jesus e Deus nos amam. O tempo que for necessário, Ele vai respeitar o tempo de cada um. Então respeita também o seu tempo, o seu processinho, se ama, se abrace e aceite essas sensações, sentimentos que a gente tem, que fazem parte do nosso processo de aprendizado. Tem mais algum comentário? Pergunta? Deixa eu só claro. fazer um comentário aqui que eu acho importante. Você falou da sensação de ser amado, né? A gente tem isso e a gente pode pensar, né? Por que eu preciso ter essa sensação? Porque eu ainda não consigo me amar. Eu não me basto. E aí você olha o exemplo de Jesus. Já pensou se Jesus só amasse quem o amasse? Eu só amo quem me ama, né? Não é isso, né? Porque na verdade você fica esperando um terceiro, você fica esperando uma outra pessoa completar algo em você, quando na verdade você precisa desenvolver esse amor por você para que você possa amar ao próximo, né? Então esse é um processo, como você falou, né? E Jesus nos dá esse exemplo da importância de você, através da caridade, você desenvolver esse amor, né? A Lunalva faz um comentário. Ninguém resiste a mais de um ano de paixão porque nos consome. Quando se desfaz é que saberemos pelo resíduo que fica. Sim. Acho que a Lunalva está abrindo aqui a paixão, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Está nesse livro do José Carlos de Luca. Já que a gente está falando desse processo, né? Sensação, sentimento e... instinto, sensação, sentimento. O José Carlos de Luca também traz essa pergunta, né? Como será que Jesus amou? Qual era? Que espécie de amor que ele estava falando? E ele vai trazer uma outra sequência, que é Eros, Philos e Ágape. O Eros é exatamente esse da paixão. Essa definição que ele traz, olha o que ele fala, o Eros é o nível mais primário da experiência amorosa. É essa atração física, é essa paixão. É um processo que todos nós também passamos dentro do nosso aprendizado. É um amor que existe. E depois da paixão, qual que é o segundo? É o Philos, que se desenvolve no âmbito das amizades que estabelecemos com pessoas que possuem características que nos agradam. Damos atenção, carinho e ajuda. Olha o mais aqui, extremamente importante. Mas esperamos receber algo em troca também. Há um desejo de se obter algum benefício em troca.
Talvez seja esse amado que você falou, um amado que você quer ser amado ainda que você não se ama. Então, para você sentir esse amado, você deseja receber algo em troca. Eu faço porque eu quero sentir esse amor de volta, eu quero sentir esse ser amado. Esse é o amor filos. Então, ele ainda não é um amor, que a gente vai falar do amor incondicional. Eu faço o bem esperando algo em troca. De novo, é um processo. A gente se identifica, a gente navega aqui entre eles. E qual é o verdadeiro amor que Jesus nos trouxe? Ele falava do amor ágape, que é o amor puro e incondicional, não egoísta, porque não busca a própria felicidade, e sim a felicidade do ser amado. É esse o amor. Esse é o amor que todos nós estamos desenvolvendo. Esse é o amor que estamos no processo de aprender. A primeira vez que eu escutei que a gente não sabe amar ainda foi numa palestra que o Ricardo fez aqui na Casa de Jesus, acho que faz uns 3, 4 anos, lá no salão. E o Ricardo falou, eu não sei vocês, mas que eu saiba, pouquíssimas pessoas, ou raríssimas, ou quase ninguém sabe amar. E eu fiquei pensando, como assim, Ricardo, ninguém sabe amar? Agora eu entendi. Esse amor incondicional, esse amor como Jesus nos amou, todos nós estamos aprendendo. Todos nós. A gente navega ainda entre eros, filos e ágape. Com certeza tem situações que a gente já tem esse amor incondicional. Eu acho que é isso que eles querem que a gente se esforce para dentro do seu limite, mas que a gente não desista de tentar, de caminhar. Cada um no seu tempo. Por isso que volta aquela resposta, o tempo que for necessário. Isso é tão real que eu gosto sempre de trazer exemplos em que ele conversou com Jesus há 1800 anos atrás, mais ou menos. E Jesus falou para ele, você tem agora a oportunidade da sua regeneração. Está no seu querer seguir agora ou daqui a milhares de anos. Foi isso que foi feito, né? E a gente sabe qual foi a escolha de Publius Lentulus, não preciso falar aqui. Mas é isso, e eles sabiam, porque eles enxergam lá na frente, eles sabem que todos nós vamos aprender esse amor. Isso eu acho bonito demais, que todos nós. É essa a sensação que a gente tem que ter em relação uns aos outros. Nós somos ainda imperfeitos, mas todos nós vamos aprender a amar. E é isso que a gente tem que respeitar o tempo de cada um, respeitar um ao outro. Essa é a parte gostosa. O livro dos Espíritos, a pergunta 116, ele deixa claro: todos se tornarão perfeitos, todos. Ninguém vai ser deixado para trás. E aí eu trouxe essa passagem aqui do Fonte Nova. Vocês vão perceber que a reflexão de hoje foi baseada nesse texto aqui. Por quê? É um texto sempre de Chico e Emmanuel e se chama Na Presença do Amor. Eu vou ler e a gente vai identificar tudo que eu trouxe aqui até agora exatamente nessa passagem. É uma passagem também de João, no qual ele fala: aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. É o amor que o Ricardo comentou. Esse amor de Jesus, que não entra no escândalo, à luz, ele compreende esse amor que ampara. Olha o que Emmanuel nos trouxe. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar em vez de acusar e desservir. Esse é o ensinamento que a gente viu da história Dai a César o que é de César. Esse é o ensinamento que a gente viu da história do Chico. Eles olharam com olhos e ouvidos amorosos e não venenosos. Eles não acusaram. Chico não acusou o sobrinho. Ele mesmo falou: não estou vendo nenhuma acusação. Como o Ricardo falou, ele também falou hipócritas, mas não falou no hipócrita no sentido de acusar de volta. Ele falou da maneira amorosa. Então esse é o convite. Quando a gente estiver numa situação dessa, para a gente trabalhar assim o nosso ouvido, o sentimento. Para que a gente não entre nesse esquema, nessa vibração, nesse ciclo de acusar.
Dando sequência. É necessário trazer o coração sobre a luz da verdadeira fraternidade para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Lembrando do amor de Deus e voltando à passagem, amem-se uns aos outros como Jesus nos amou, porque somos todos filhos de Deus. E o convite é esse: vai chegar um dia que a gente vai se amar verdadeiramente uns aos outros. Continuando. Enquanto nos demoramos na escura face do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramos-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos da nossa satisfação. É o instinto, é a sensação que eu trouxe, em que eu quero ser amado, em que eu só penso em mim. E aí está o orgulho e o egoísmo. Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou num passo infeliz, eu estou nesse encarceramento. O convite é libertar-se dessa situação. Continuando aqui. Mas se realmente amamos o companheiro do caminho, a paisagem da vida se modifica, uma vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Esse é o convite desse amor-caridade. A caridade é o amor em ação. Aí sim a gente vai ser banhado de luz. Esse capítulo do Evangelho fala isso, que se eu praticar o amor, é onde eu vou encontrar, esse amor incondicional é onde eu vou encontrar a paz. Esse é o convite para encontrar a paz e a luz. E a ciência ali também falou, a gente foi encontrar a serotonina, a dopamina, que vão nos trazer bem. Reforçando o amor incondicional, a caridade também, sem deixar que a mão esquerda saiba o que faz a mão direita. Ama, pois, e assim como laranja jamais ofende a luz, ofensa jamais te alcançará. É como Jesus reagiu, ou como Chico reagiu. Se a gente amar, a gente não vai se sentir ofendido. Aquele que ama verdadeiramente não se sente ofendido. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aqui é um convite para essa situação acontecer, é uma situação também de caridade, de eu ajudar ao próximo. Por isso, amar um ao outro, como Jesus nos amou. Aprenderás a ouvir sem revoltas, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo que te vejas dilacerado. É um convite forte, com certeza. Ajudar o adversário, mesmo que a gente se sinta dilacerado. Ame e compreenderás. E para a gente ter esse exemplo de ajudar o adversário, ajudar ao próximo, mesmo que te sintas dilacerado, claro que tem que ter a mesma história, né? Antes de eu começar a história, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Olha, eu queria comentar que no livro No Caminho do Amor, de Humberto de Campos, ele cita uma passagem de Jesus, que é muito o que você falou, assim, o amor, a essência do amor, ele se dá quando você não espera nada em troca. E nesse livro, Humberto de Campos relata que Jesus estava andando com os seus discípulos pela Galileia e passou por uma mercadora de prazeres. Ela fala assim, mercadora de prazeres famosa, muito bonita. E esta mulher ficou absolutamente magnetizada pelo amor que Jesus transbordava. E esse amor puro, esse amor de não querer nada em troca, chamou muita atenção dessa mulher. E essa mulher ficou magnetizada por ele e queria ter com Jesus, como ele fala. E Jesus fala, agora não, mas quem sabe um dia. E essa mulher então, assim, que imagino, né, que fosse uma pessoa famosa, rica, enfim, que estava acostumada a ter todo mundo aos seus pés, ficou muito incomodada com essa postura de Jesus. E passou-se 2 anos, relata ele, esta mulher teve uma séria doença, que eu acho que era a questão da hanseníase,
estava moribunda no leito, desfigurada, quando chamaram Jesus para poder ver se havia alguma cura para essa mulher. E Jesus foi lá ter com essa mulher. E ele reproduziu algo que ela tinha falado para ele: descubra uma chama em teu olhar. Ele falava isso, E aí eu tenho amor para te dar. Quando ele acolheu aquela irmã moribunda naquela situação, ele ensinou, não só para ela, mas para todas as pessoas, que aquele era o verdadeiro amor. Ela não tinha nada para dar em troca, mas ele tinha um amor puro para dar por ela. E essa foi uma demonstração muito bonita de Jesus, para que a gente pudesse entender o que é esse não querer nada em troca, Por enquanto não é esse novo vídeo, não. Então tá bom. Bom, eu falei desse amor, mesmo que se sinta dilacerado, amar ao próximo. E eu trouxe uma história que Divaldo conta, está nesse livro aqui dele, do Divaldo, Sexo e Consciência. Ele conta que ele leu esse livro, essa história. Ele não fala se foi no jornal ou no livro, ele fala que ele leu essa história. É a história de um casal que vivia nos arredores de Boston. Um casal que já estava junto há 20 anos. Esse casal não teve filhos. Eles se conheceram na faculdade, namoraram, casaram e não tiveram filhos. E a história começa logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947. E o que acontece? O marido chega o dia em casa e avisa a esposa que ele tinha recebido uma oferta de trabalho tentadora. Ele foi convidado a passar 1 ano no Japão para ajudar a reconstruir o Japão. A esposa não gostou muito da ideia, mas ela entendeu que era uma boa oportunidade e aceitou. E assim ele foi. Naquela época a gente sabe que era muito difícil se comunicar por telefone, era caríssimo. Então eles se comunicavam por correspondência e trocavam constantemente correspondências. Passou-se o 4º mês, o 6º mês, o 8º mês, o 10º mês, o marido manda uma nova carta dizendo que ele havia recebido um novo convite para ficar mais 6 meses. E fala para ela que o convite era irrecusável, que ele ficaria milionário e eles não precisariam mais trabalhar para o resto da vida. Ela, de novo, contrariada, entende e fala: tá bom, vou aceitar mais esses 6 meses. Passa mais um tempo, as cartas começam a diminuir. Quando está no 4º mês já do 2º período, vem uma nova carta e ele fala: peço que você me perdoe e me compreenda. Os homens são diferentes biológica e psicologicamente das mulheres. O período da minha ausência foi realmente muito largo. Eu não suportei a solidão e o trabalho áspero. Acabo de casar-me com uma japonesa. Solicitei o divórcio pelos meios legais cabíveis e imediatamente providenciei a minha nova união conjugal. Eu não quis lhe contar antes para não magoar. Perdoe-me. Eu sei que você me ama e que teve resistências para suportar essa vida de solidão e abstinência íntima. Mas eu não consegui. Apaixonei-me pela camareira japonesa que vinha arrumar o meu quarto. Como que vocês acham que ela reagiu? Com raiva, com ódio. Tanto que ela amassou a carta e jogou fora. Mas ela se segurou. Ela respirou, deixou o tempo passar, deixou as coisas acalmarem, e aí ela respondeu: eu o amo muito. Não sei se sou capaz de lhe perdoar, mas ao menos sou capaz de entender você. Olha a força que essa mulher teve. Já dando uma resposta amorosa e conciliadora. Não sei se sou capaz de perdoar, mas eu consigo entender. É aquilo que a gente fala, às vezes do perdão é isso, deixar de culpar. Consigo entender, consigo deixar de te culpar. E assim passou-se os tempos. Logo depois veio uma nova carta, dando uma excelente notícia, avisando que ele seria pai de uma primeira criança. A mulher se chama Luísa. De novo se sentiu triste, olhando aquela situação. Poxa, a gente não teve filho, agora ele vai ter filho com outra mulher, como assim? E ela trabalhou para cuidar desse sentimento dentro dela.
Logo depois, uma nova carta. Ele dizendo: tornei-me pai de uma linda menina. E como eu amo muito você, coloquei o seu nome na minha filha. Desta forma você estará sempre próximo de mim, pois eu não consigo esquecê-lo. De novo a força dessa mulher. O que ela faz? Ela manda um presente para essa menina. Passou-se mais um tempo, uma nova carta, avisando que ele estava esperando agora o nascimento da segunda filha. Mais um tempinho, uma nova carta, avisando que a criança tinha nascido, mas com uma nova informação. Os médicos me disseram que eu tenho um câncer de pulmão. A minha sobrevida é de apenas 4 meses no máximo. A Luísa com certeza sentiu de novo toda a emoção e já começou a se preparar para a notícia do desencarne do ex-marido. Logo depois essa notícia veio. Uma carta mal redigida pela esposa japonesa que se chama Aiko, mas ela entendeu pelo texto ali que era isso que tinha acontecido. Mas um tempo se passou, quase 2 anos, e ela recebe uma nova carta da Aiko. A Aiko estava pedindo ajuda, porque como ele era americano e as filhas eram mestiças, elas estavam sofrendo muito preconceito no Japão. E ela estava com dificuldade para criar as filhas. A Luísa, dentro do seu coração, tomou uma decisão extremamente corajosa. Escreve de volta para essa mãe e se oferece: eu educaria as suas crianças como se fossem minhas próprias filhas. A Aiko aceitou e essas crianças vieram para os Estados Unidos. E é assim que a Luísa descreve quando ainda as encontrou no aeroporto. Eram 2 meninas lindas, que pareciam 2 bonequinhas de porcelana de tão delicadas. Quando se aproximaram, falando somente algumas palavras em inglês, saltaram-me nos ombros e me chamaram tia-mãe. Ambas tocaram profundamente o meu coração. Luísa levou as meninas de volta para casa, como se estivesse levando o marido de volta ao seu lar. Procurou educá-las com carinho e dedicação. A história não acabou ainda não, ainda continua. O tempo se passou. E Luísa sabia que era importante as filhas estarem próximas da mãe. E o que ela fez? Ela resolveu ajudar a mãe conseguir vir para os Estados Unidos, porque como a mãe era japonesa, a mãe não conseguia autorização, visto para vir para os Estados Unidos. Ela foi no jornal The Washington Post e contou toda a história, a fim de comover a sociedade, a fim de comover o governo americano para dar autorização para essa mãe vir para os Estados Unidos. E ela conseguiu. Algum tempo depois, chega a Aiko, e olha o que ela descreve quando encontrou a Aiko pela primeira vez no aeroporto. Luísa experimentou um estranho sentimento. A jovenzinha parecia uma filha que chegava de longe para aconchegar-se ao seu coração. Levou-a para Boston, a colocou no apartamento próximo ao seu, e assim elas viveram em família. Passou mais alguns anos. Luísa percebeu que já estava chegando a hora dela desencarnar. Ela deixa um testamento. E olha que lindo depoimento que ela deixa. Inicialmente, Deus me brindou com um grande amor. E este amor, por alguma razão que desconheço, Deus resolveu subtrair do meu caminho. Mas como o Criador é muito sábio, Ele multiplicou por 3 aquele amor que se foi imensamente. Sou muito feliz porque Deus substituiu um amor ausente por 3 pérolas do Oriente, que são os amores da minha vida. Portanto, tudo que acumulei, deixo para minha filha japonesa Aiko e as minhas netinhas. E o Divaldo fala que o texto é encerrado exatamente com a frase do título dessa história. Você amaria assim? É uma linda história que é para a gente refletir. Esse é o amor que a gente está falando aqui hoje. Esse é o verdadeiro amor incondicional.
que respeita, que compreende, que perdoa. Antes de eu encerrar, tem mais algum comentário final? Tem um comentário da Nájila, que diz assim: convivência com aqueles companheiros que nos partilham a experiência do cotidiano são os melhores que a divina sabedoria nos concede, a favor de nós mesmos. Se você encontra uma pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as leis da reencarnação lhe trazem ao trabalho de burilamento próprio. As pessoas que nos compreendem são bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar, entre tantos. Aquelas outras que ainda não nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece, a fim de que aprendamos a compreender. Auxilie alguém e esse alguém se fará canal de auxílio e de apoio. Ame aos semelhantes e os semelhantes retribuirão a você com medidas transbordantes de afeto. Perfeito, Nájila. Para encerrar tudo isso que a gente falou. É isso que está nessa história. E é esse, a gente entende, esse capítulo fala muito da reencarnação. A gente está na família que a gente tem que estar, convivendo com as pessoas que a gente tem que estar, para desenvolver bom amor. E para a gente encerrar, a minha oração final, na verdade não é minha, vai ser do José Carlos de Luca. Ele traz nessa passagem dele que ele fala sobre amor. Eu vou ler essa oração, então ela é lindíssima, então me acompanhe em pensamento. Jesus amado, eu quero um amor de verdade. Ensina-me a não ter um amor possessivo, um amor frio e indiferente. Que eu não confunda amor com sexo, amor com posse, amor com lucro. Você me ensinou a amar de um jeito que eu ainda não sei. Acredito que eu ainda seja muito inseguro para amar alguém. Por isso, somente quero ser amado. Quem sabe acredito que, se der amor, eu vou ficar bem. O que eu ainda não percebi, Jesus, é que eu já sou amado por Deus desde o momento em que fui criado. Não percebi que esse amor de Deus eu recebo todos os dias, todas as horas e todos os segundos. Que este amor divino não cessa mesmo nos momentos em que eu faço as maiores besteiras. Quando eu penso que Deus me ama, mesmo eu sendo essa criatura tão imperfeita, quando eu penso que Ele está de braços abertos para mim, mesmo quando eu sou desumano e cruel com as pessoas, meus olhos se enchem de lágrimas, ao sentir que Deus me ama profundamente, mesmo quando eu não mereço. Conserve esse sentimento em mim, amigo Jesus, e que doravante eu demonstre mais amor às pessoas, e que me trate também com mais amor. Amando-me desta forma, Deus resgatou a dignidade que eu havia perdido, por me achar longe do modelo de perfeição que os religiosos traçaram. Agora, sinto que, mesmo com um coração pequenino como o meu, Deus continua me amando, e só por causa disso, já me deu uma vontade de amar muito mais. Que assim seja. Obrigada a todos. Que tenhamos um excelente e abençoado domingo e uma semana maravilhosa. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada a todos. Uma ótima semana a todos. Até a próxima live.